Olá, aluno, bem-vindo a mais uma aula de Auditoria e Contabilidade Governamental. Nessa aula nós vamos abordar as normas internacionais de auditoria governamental e as normas de auditoria do Tribunal de Contas da União. Vamos ao slide. As normas de auditoria governamental, elas vão estabelecer padrões, tá? E esses padrões, eles vão trazer para a gente alguns conceitos, alguns métodos e alguns objetivos, tá? E esses objetivos vão determinar ali as atividades, vão determinar os procedimentos e vão determinar o comportamento do auditor diante de diversas situações de auditoria. Então, eu já trago para vocês que as normas elas são muito mais abrangentes do que os próprios procedimentos. E ali na frente nós vamos falar. Por quê? Porque são essas normas que vão estabelecer os padrões que vão delimitar as atividades, procedimento e competência. Então, o procedimento é um tipo de atividade que está previsto nos padrões definidos pelas normas. E aí, nós podemos ver que esses procedimentos são determinados para que o auditor possa cumprir determinado trabalho. Tá? E esse trabalho é uma atividade, e para isso ele precisa gerir a sua parte comportamental, ele tem uma norma de conduta, ele tem um procedimento a ser executado, ok? E assim as normas de auditoria vão trazer para a gente. E aí nós podemos ver que essas normas tendem a trazer as boas práticas e dar mais valor à profissão. Por quê? Porque as normas de auditoria têm que ser valorizadas. E para isso, tá, essas normas vão fomentar atributos que possam dar mais valor à profissão, bem como introduzir as boas práticas de auditoria nos diversos órgãos governamentais. Quem elabora as normas de auditoria? Vejamos. Para a região local, nacional, as entidades de regulação. Ok? Então, se for nos órgãos nacionais, as entidades de regulações nacionais. Ok? E se for a nível mundial, os organismos internacionais. Professor, mas isso é meio lógico. Sim, é meio lógico, mas a gente tem que trazer aqui. Por quê? Porque a gente vai ver que existe uma unidade que trabalha aqui, ó, na regulação nacional. E a gente vai ver que é chamada EFS, Entidade Fiscalizadora Superior, que é aquela que trabalha dentro do campo nacional. Ok? E a gente vai ver que existe um órgão internacional que trabalha aqui. E aí nós veremos nos slides a seguir. Tá? As normas para o mercado privado, são normas privadas. E para a área pública, quem vai definir são os órgãos públicos. Então, muitas vezes, na área privada, o que a gente vai ver? Vai ver o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, o Conselho Federal de Contabilidade, ok? São órgãos que estão voltados para a atividade privada. Já na área pública, normalmente, as normas vão ser definidas pelos tribunais de contas, seja ele da União, dos estados, pela Controladoria Geral da União, a CGU, e outros órgãos também que fazem parte aí da parte de auditoria no setor público, seja ela interna ou seja ela externa. As normas internacionais de auditoria governamental são emitidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, a chamada INTOSAI.
Então, quando a gente viu lá nos slides anteriores, esse organismo internacional seria a Intosai, aqui, que seria que emite aí as normas internacionais, ok? A Intosai, então, é esse órgão, tá? Que ela é fiscalizadora superior a nível internacional. Ela emite normas, essas normas se chamam aí ISAIs, tá bom? Então, ISAI 100, ISAI 200, ISAI 300. Daqui a pouquinho a gente vai falar de cada uma delas. Essas normas são aplicadas às ações de auditoria governamental realizadas pelas entidades de fiscalização. Em regra, o quê? Os tribunais de contas, exatamente isso. Então, como que nasce isso? Isso nasce a nível mundial e normalmente os tribunais de contas adaptam essas normas à realidade daquele país, daquela nação. Então, aqui no Brasil, normalmente o TCU vai pegar e vai adaptar à realidade brasileira. A finalidade é garantir a qualidade, a independência, a transparência dos trabalhos de auditoria em âmbito internacional. Então, a tendência aqui é manter um nível aprofundado de qualidade, a independência da auditoria e transparência dos trabalhos em âmbito internacional. Por quê? Porque aquilo que acontece numa nação interessa a outra. Então esse órgão ele vem aí para tentar globalizar o conhecimento da auditoria no setor público. Normas e diretrizes profissionais. Essas normas e diretrizes profissionais visam o quê? Garantir a credibilidade, qualidade e profissionalismo da auditoria onde? No setor público. Então, quando essas normas internacionais ela trabalha através das diretrizes profissionais, vai fazer uma busca em aumentar a credibilidade dos trabalhos, a qualidade dos trabalhos e o profissionalismo dessa auditoria. Normas de auditoria versus procedimentos de auditoria. Olha, o procedimento, tá? São enumerações de tarefas para que o auditor possa conseguir ali concluir o seu trabalho de auditoria. Ele é bem objetivo, é bem direto. A norma de auditoria é mais ampla, tá? A norma traz conceitos que vai muito além dos procedimentos, tá? Então a própria norma é que estabelece procedimentos. Mas ela não está limitada a estabelecer procedimentos. Ela pode ir muito mais além. Tá? Então ela é muito mais ampla. Quem é o Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União é um tribunal administrativo que é colegiado e trabalha para julgar os administradores públicos com o uso dos seus recursos. Ok? O Tribunal de Contas da União faz parte do Poder Judiciário? Não. Aqui a gente já vê que é um tribunal administrativo. Tá? Se nós aprofundarmos o nosso conhecimento, a gente vai ver que é um órgão que auxilia o poder legislativo. É um órgão independente, tá? Mas que auxilia no trabalho do poder legislativo. Ok? É um tribunal administrativo com caráter colegiado para emitir decisões e julgar as contas de administradores públicos e demais responsáveis por bens e valores públicos federais. Tá? Então, todo responsável por bens e valores públicos federais também são julgados aí pelo Tribunal de Contas. É um órgão técnico fiscalizador da aplicação de recursos públicos federais e instância de controle externo.
Objetivos do Tribunal de Contas da União. Quais são os objetivos? Realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país. Ok? Então, basicamente, a gente tem uma regrinha aqui, um mnemônico para gravar isso, tá? COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das entidades do setor público. Então a gente tem até esse mnemônico aí que auxilia na gravação aí dessas atividades no objetivo aí do Tribunal de Contas da União. Competências do Tribunal de Contas da União. A gente vai ver isso, para quem quiser se aprofundar, lá no artigo 71 da Constituição Federal. Então, quem quiser entrar no nível de aprofundamento maior, é só dar uma lida no artigo 71 da Constituição. Composição do Tribunal de Contas da União. 9 ministros. 6 indicados pelo Congresso Nacional, 1 indicado pelo Presidente da República e 2 auditores membros. 2 auditores ou membros do Ministério Público. Funções do Tribunal de Contas da União: fiscalizadora, corretiva, consultiva, normativa, informativa, ouvidoria, judicante, educativa e sancionadora. Vamos ver cada um dela. Função fiscalizadora. A função fiscalizadora compreende a realização de auditorias e inspeções por iniciativa própria, seja por solicitação do Congresso Nacional ou para apuração de denúncias. Em órgãos e entidades federais, programas de governo, serve ainda para apreciação da legalidade de atos de concessão de aposentadoria, reformas e pensões e admissão de pessoal no Serviço Público Federal, e para fiscalização de renúncia de receita, atos e contratos administrativos em geral. A fiscalização é a forma de atuação em que são alocados recursos humanos e materiais com o objetivo de avaliar a gestão do dinheiro público. Esse procedimento consiste basicamente em obter dados e informações, analisar, produzir um diagnóstico e formar um juízo de valor. Há 5 instrumentos descritos a seguir, por meio dos quais se realiza a fiscalização. Então, a fiscalização, nós utilizamos 5 instrumentos. O levantamento, instrumento utilizado para conhecer a organização, o funcionamento do órgão ou entidade pública, o sistema, o programa, o projeto, a atividade governamental, identificar o objeto, os instrumentos de fiscalização, avaliar a viabilidade da sua realização, ou seja, eu vou conhecer aquele determinado órgão. A auditoria ela começa muito antes mesmo dela começar em loco. Então, nós temos que conhecer o órgão a qual nós vamos ali fazer essa auditoria. E para isso, a gente precisa levantar informações sobre aquele órgão, o que ele trabalha, quais são ali os seus atributos, para chegar lá sabendo o que eu vou fazer. Tá bom? Então, uma das etapas aí podemos dizer que é o levantamento. A segunda, nós podemos chamar de auditoria. Por meio desse instrumento, verifique-se em loco, ou seja, a auditoria em si, a legalidade, a legitimidade dos atos, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, assim como o desempenho operacional e os resultados alcançados de órgãos, entidades, programas e projetos governamentais. Então, basicamente, o que a gente vê aqui, que a auditoria ela vai realizar lá em loco, tá? Vai se fundamentar lá no local da entidade a ser fiscalizada, do próprio tribunal fazer essa verificação, ok? Inspeção. Inspeção objetiva é obter informação não disponível nos tribunais ou para esclarecer dúvidas, também é utilizada para apurar fatos trazidos ao conhecimento do tribunal por meio de denúncias ou representações. Ou seja, informações, eu vou buscar aquilo que não está ali no meu papel de trabalho,
tá? Ou que eu preciso verificar de fato o que está acontecendo. Basicamente isso. Acompanhamento destina-se a monitorar a avaliação e avaliar a gestão do órgão, entidade ou programa governamental por tempo determinado. Ou seja, eu vou acompanhar aquele órgão, vou fazer um monitoramento em tempo real das coisas como estão funcionando, para fazer uma avaliação da gestão daquele órgão. Ok? Que é diferente do monitoramento. O monitoramento é utilizado para aferir cumprimento de deliberações do tribunal, dos resultados delas advindo. Ou seja, quando eu vou fazer um monitoramento, eu já constatei que há alguma irregularidade, alguma impropriedade, ou algo que não está funcionando conforme deveria funcionar. E aí eu estabeleço uma meta a ser cumprida, uma determinação a ser cumprida. E aí, através do monitoramento, eu vou verificar se aquele determinado órgão, como que ele está se comportando diante ali das orientações que foram recebidas. Ok? Basicamente isso. E aí a gente termina a função fiscalizadora e entra na função consultiva. A função consultiva é exercida mediante a elaboração de pareceres prévios e individualizados de caráter essencialmente técnico acerca das contas prestadas anualmente pelos chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União, a fim de subsidiar o julgamento a cargo do Congresso Nacional. Então, o que é que nós temos aqui? Normalmente ali o prefeito, o governador, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, bem como dos poderes legislativo e judiciário, eles têm que prestar conta daqueles recursos anualmente. E com essa prestação de contas, normalmente, o Tribunal de Contas, referente àquele ente, ele vai emitir um parecer prévio. Então, do prefeito, o Tribunal de Contas vai emitir um parecer prévio que vai ser levado ali para a Câmara de Vereadores, para que eles possam fazer o julgamento das contas do prefeito, tá? Com base onde? No parecer prévio. Mesma coisa acontece para assembleias legislativas, referente a contas dos governadores. Mesma coisa acontece com o Congresso Nacional, referente à conta do presidente da República. Ok? Basicamente isso. Inclui também o exame, sempre tese, de consultas realizadas por autoridades legitimadas para formulá-las a respeito de dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência do tribunal. Tá? Então, algumas dúvidas que possam surgir, tá? E se for de competência do Tribunal de Contas decidir sobre aquela determinada aplicação, pode-se sim ser consultado o Tribunal de Contas da União. Função informativa. A função informativa é exercida quando há prestação de informações solicitadas pelo Congresso Nacional e pelas suas casas ou qualquer das respectivas comissões a respeito das fiscalizações exercidas pelo Tribunal ou acerca dos resultados de inspeções e auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União. Compreende ainda a apresentação pelo poder competente a respeito de irregularidades ou abusos apurados, assim como o encaminhamento ao Congresso Nacional trimestral e anualmente do relatório de atividade do tribunal. Pessoal, é aquilo, a informação que deve chegar ali ao cidadão, a determinado ente. Então, às vezes, por provocação do Congresso Nacional ou pelo próprio Tribunal de Contas emitir, às vezes ele emite algumas notas técnicas, alguma instrução normativa. Então, normalmente são atribuições de informação para que chegue aos demais órgãos e à própria sociedade para que fiscalize, tá, esses recursos públicos. Função judicante. A função judicante ocorre quando o TCU julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração pública, direta e indireta, incluindo as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, bem como as
contas daquele que deram causa à perda ou extravio ou outras irregularidades que causam prejuízo ao erário. Já vi muito isso acontecer, tá? A pessoa é um servidor público, ela trabalha em um determinado órgão, é responsável pela guarda de determinado bem. Aquele bem some, e aí quem tem que responder? É o responsável pela guarda. Tá? Nunca se sabe qual foi a intenção ou não, e muitas vezes vai parar lá no Tribunal de Contas da União para apurar essa irregularidade, essa perda, esse extravio, e às vezes acaba acontecendo, como já vi aí, até a pessoa ser condenada num valor bem alto, tá? E isso acaba, muitas vezes a pessoa não tem nem condições de pagar, tá? E é escrito dívida ativa no CADIM, e a taxa de inadimplentes, e fica bem complicada a vida da pessoa. Função sancionadora. Essa função se manifesta na aplicação dos responsáveis pela sanção prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas. Ao constatar a ilegalidade ou irregularidade nos atos de gestão de qualquer órgão ou entidade pública, o TCU fixa prazo para cumprimento da lei. No caso de ato administrativo, quando não atendido, o tribunal determina a sustação do ato impugnado. Nesse caso, o TCU exerce a função corretiva. Função normativa. A função decorre do poder regulamentar conferido ao tribunal por lei orgânica que faculta a expedição de instruções, ato normativo de cumprimento obrigatório sob pena de responsabilização do infrator, acerca das matérias de sua competência, a respeito da organização dos processos que lhe devem ser submetidos. Ok? Basicamente isso. Função de ouvidoria. Então, o Tribunal de Contas pode funcionar também como uma ouvidoria. Tá? E aí envolve a possibilidade de receber denúncias, representações relativas à irregularidade ou ilegalidade, que lhe seja comunicada por responsáveis pelo controle interno, por autoridade ou por qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato e por aí vai, pessoal. Tá bom? Função educativa. O Tribunal de Contas atua de forma educativa e orienta e informa acerca de procedimentos de melhores práticas de gestão, mediante a publicação e a realização de seminários, reuniões, encontros de caráter educativo ou ainda quando recomenda a adoção de providência, auditoria de natureza operacional. O tribunal realiza diversos eventos educacionais, como fóruns, congressos, seminários, na área de controle, governança, auditoria, dentre outros. E, em virtude disso, o Tribunal de Contas da União ele tem um instituto chamado Instituto Cerzedelo, nem sei se é assim que escreve, tá? Correia. Esse instituto pertence ao Tribunal de Contas da União, que é uma instituição educativa do próprio tribunal. Inclusive, já fiz até curso lá, curso de controle externo, há bastante tempo, tá? É bastante interessante, tá? Eu acredito que depois da criação da escola governamental, aí o governo concentrou diversas escolas do governo lá. E aí foi a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, foi para lá. Eu acho que o próprio TCU e a CGU realizam cursos dentro da plataforma Gov. O curso é do TCU, é do Instituto Cerzedelo Correia, mas a plataforma de comunicação ela passa a ser a plataforma Gov, tá bom? Então, para curso online, tá? Claro que presencial é no próprio instituto. Normas de auditoria da Intosai. Então, nós já vimos lá o que é a Intosai, tá? A entidade superior fiscalizadora dos órgãos, a entidade internacional de fiscalização dos órgãos dos órgãos superiores, ok? Basicamente isso.
Então, as normas de auditoria da Intosai, nós vamos passar alguma coisa aqui, pessoal, que só para facilitar a nossa vida, tá? Não vamos ler tudo não, porque essa aula é muito grande e não tem como a gente fazer a leitura de todos os tópicos, mas eu pego os tópicos principais para facilitar. Então, o que a gente tem aqui de tópico principal? As normas, um dos tópicos principais é a norma de auditoria da Intosai. Como visto anteriormente, as normas internacionais de auditoria da Intosai possuem um alcance o quê? Global, porque é internacional. Buscam uniformizar as práticas de auditoria governamental por meio do aprimoramento de técnicas de fiscalização pelas entidades fiscalizadoras superiores, ou seja, todo país tem uma entidade fiscalizadora superior. No Brasil, as normas foram traduzidas e publicadas por quem? Pelo tribunal. Quem é o tribunal? A EFS do Brasil, entidade fiscalizadora superior, ok? Sua estrutura é composta pelos seguintes tópicos, tá? Declaração de Lima, nível 1, Declaração do México sobre a independência das entidades fiscalizadoras superiores, Código de Ética de Qualidade, Princípio de Transparência e Accountability, normas que estabelecem princípios fundamentais de auditoria no setor público, a INSAI 100, bastante cobrado em concurso, tá bom? Princípios fundamentais de auditoria financeira, ISAI 200, auditoria operacional, ISAI 300, fundamentais de auditoria de conformidade, ISAI 400, e normas específicas de auditoria e de conformidade, nível 4, ok? Então, todas essas normas, quem for estudar auditoria no setor público para concurso, sugiro ler todos esses normativos aqui. O Instituto Rui Barbosa ele costuma publicar fazer todas essas publicações aí, tá? Gratuito, na internet, é só fazer uma busca. E aí, cada um de vocês podem ler aí esses normativos. Bastante interessante, eu recomendo. O Código de Ética fornece a entidades fiscalizadoras superiores um conjunto de valores, princípios com base no comportamento. Segundo o documento, o comportamento ético é influenciado pelo ambiente de trabalho. Então a gente vai ver que o ambiente de trabalho ele vai influenciar esse comportamento ético. Então, quando eu trabalho com diversas pessoas que zelam pela ética, a tendência é eu ser influenciado por esse espírito ético. O código aborda ainda a responsabilidade das entidades fiscalizadoras superiores na promoção de salvaguarda da ética em todos os aspectos da atividade da organização. O código é baseado em 5 valores fundamentais: integridade, independência e objetividade. Independência, isso aqui é uma coisa só, tá? E objetividade, competência, comportamento profissional, confidencialidade e transparência. Tais valores são detalhados a seguir. Integridade. Agir honestamente, de forma confiável, de boa fé e no interesse público. Independência e objetividade. Ser livre de circunstância ou influências que afetam ou possam ser vistas como capazes de afetar o julgamento profissional e de agir de maneira imparcial e sem viés, ou seja, aquilo que vai atrapalhar na hora de eu analisar determinado assunto, aquilo que vai atrapalhar eu de analisar e fazer um julgamento. Quando eu me livro disso, eu sou independente, sou objetivo, ok? Competência, adquirir e manter conhecimento e habilidades adequadas ao papel, agir de acordo com normas aplicáveis e com devido zelo. Tá? Isso aqui é aplicado lá na auditoria privada também, mas é interessante a gente ver aqui. Então, a competência é aquela situação em que eu tenho que me manter atualizado de determinada espécie, de especialização em determinado assunto que eu vou fazer. Então, não vou fazer uma auditoria em algo que eu não conheço, que eu não tenho conhecimento. Ou, se eu sei que eu vou fazer e posso me capacitar antes, eu vou estudar aquele determinado assunto para fazer essa auditoria.
Comportamento profissional, cumprir leis, regulamentos e convenções aplicáveis. Evitar qualquer conduta que possa desacreditar as entidades fiscalizadoras superiores. Confidencialidade e transparência, proteger adequadamente a informação. Equilibrando isso com a necessidade de transparência e a accountability. A prestação de contas responsável. Ok? Só um minuto. A auditoria também, ela pode ser financeira, operacional ou de conformidade. Assim, as entidades superiores classificam, a ITOSAI classifica nesses 3 macrotópicos, tá bom? Então, a financeira vai focar em que determinar se a informação financeira de uma entidade apresenta conformidade com a estrutura do quê? Do relatório, tá? Aplicável. Tá? O relatório financeiro aplicável àquela entidade. Envolve uma análise e avaliação das demonstrações contábeis da entidade. Ok? A auditoria operacional. A auditoria operacional está ligada aos chamados EGs, eficiência, eficácia, efetividade. O que mais? Economicidade e por aí em diante. Tá? Vai buscar os programas buscando essas atividades, tá bom? De melhorar ali o lucro através da economia, ser mais eficiente, produzir mais com menos recurso, atingindo melhores resultados através da efetividade e da eficácia e por aí em diante. Tá? O desempenho examinado segundo os critérios adequados, as causas de vício desses critérios ou problemas são analisados, ou seja, analisa também etapas do processo produtivo a fim de levar a melhor realização desses trabalhos. O objetivo é responder questões chaves de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento, ou seja, melhorar aquele tipo de processo produtivo ali naquele determinado órgão. A auditoria de conformidade busca verificar se determinado objeto está em conformidade com o quê? Com normas identificadas como critérios. Então, essa aqui vai fazer essa verificação. A auditoria de conformidade é realizada para avaliar se as atividades, transações financeiras e informações cumprem todos os aspectos relevantes nas normas que regem a entidade auditada. Ou seja, ela vai sempre se pautar se está de acordo com a norma, com a lei. Então, é sempre baseado na legalidade, das regras, nos regulamentos, nos códigos e por aí em diante. Essa é a auditoria de conformidade. Tá? Então, a gente vai lá verificar se aquele determinado assunto, aquela atividade financeira, está de acordo com um determinado procedimento. Então, no órgão público, por exemplo, eu emiti determinado empenho, tá? Que é uma solicitação de compra no órgão público. Esse empenho foi feito de acordo com o manual de contabilidade aplicado ao setor público, respeita aos limites previstos da lei de responsabilidade fiscal, a respeito dos demais normativos, instruções normativas, ou normas internas daquele órgão, e por aí em diante. Eu vou fazendo essa verificação. Tá? Se eu achar qualquer inconformidade, se eu achar qualquer inconformidade que não que aquele determinado procedimento não está de acordo com a norma, aí eu tenho chamado achado de auditoria. Princípios relacionados com os requisitos organizacionais. Cada entidade fiscalizadora superior deve estabelecer e manter procedimentos para ética e controle de qualidade. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Então, cada entidade fiscalizadora superior, procedimentos para ética e controle de qualidade no nível organizacional.
a fim de proporcionar um nível de segurança razoável de que a entidade fiscalizadora superior e seu pessoal cumpre normas profissionais e exigências éticas, legais e regulamentares aplicáveis. Ok? Então, esse princípio é voltado, tá, para as entidades. Ok? Agora nós vamos ver aqui embaixo princípios gerais do auditor. São voltados para a conduta e os requisitos que o auditor deve possuir na sua atuação. Envolve os princípios detalhados a seguir. Ética independente. Independência, os auditores devem cumprir princípio ético incorporado ao seu comportamento e manter independente, de modo que seus relatórios sejam imparciais. Aquilo que a gente conversou há um pouquinho atrás, algum tempo atrás, tá? Então a ética e a independência, tá? Eu tenho que trabalhar de forma ética, incorporando o comportamento que deve manter o auditor, mas eu devo ser independente, de modo que os meus relatórios numa auditoria sejam imparciais, ou seja, que ninguém possa atrapalhar no meu trabalho e nem me convencer de algo sem que eu analise da forma adequada. Julgamento, devido zelo, ceticismo profissional. A atitude do auditor deve ser caracterizada pelo ceticismo, muito importante aqui, tá? Ceticismo é aquilo que a gente vai manter, tá? Sempre alerta, tá bom? A qualquer tipo de informação, tá? Vai analisar de forma adequada, ok? De maneira que nós possamos ter um espírito ali duvidoso de cada ação que acontece naquela entidade, diante das informações que nos foram passadas. Então, a gente pode acreditar em tudo que nos passa. Mas também, isso não quer dizer que a gente vai fazer pré-julgamento, tá? E que a gente vai fazer ali, vai ter determinado preconceito sobre determinada situação, tá? Ser cético é se manter alerta, manter ali numa posição que possa visualizar todo o comportamento, analisar e duvidar de todo tipo de documento, mas uma dúvida em prol do trabalho, tá bom? Julgamento profissional, ou seja, vou olhar de forma profissional, tá? Independente de quem seja, deve ser aplicado quando tomam decisões no curso da ação apropriada. Aqui ficou menorzinho, mas não tem problema não. Foi para caber aqui desse slide. Controle de qualidade. Os auditores devem realizar auditoria em conformidade com as normas profissionais de controle de qualidade. Os procedimentos de controle de qualidade devem abranger questões como direção, revisão, supervisão do processo de auditoria. Gestão de equipe de auditoria e habilidade. Os membros da equipe de auditoria devem possuir coletivamente, pessoal, o conhecimento, as habilidades e a competência necessária para concluir com êxito a auditoria. Ou seja, eu tenho que ter na minha equipe as pessoas necessárias para avaliar determinada situação. Então, por exemplo, vou avaliar uma obra, ideal que tenha um engenheiro, tá? Vou fazer uma auditoria financeira, ideal que tenha um contador, um gestor financeiro, um administrador. Sempre alguém, ou um especialista na área, quer seja, que faça parte da equipe de auditoria e que é, às vezes, até convidado. Tá? Risco de auditoria. Os auditores devem gerenciar os riscos, fornecer um relatório que seja inadequado nas circunstâncias de auditoria. Tá? Então, o risco, ele deve ter uma asseguração sempre razoável. Tá? O risco deve ser de asseguração razoável, o menor risco possível. Quando eu falo asseguração razoável do risco, eu estou falando, não é que não vai ter risco, não. Risco sempre existe. Tá? Mas ele vai ter que ser o menor possível.
Materialidade. Os auditores devem considerar a materialidade durante todo o processo de auditoria. Uma questão considerada material é considerado material se o conhecimento é suscetível de influenciar decisões dos usuários previstos. Então a gente tem que considerar sempre a materialidade. Documentação. Os auditores devem preparar a documentação de auditoria suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado. Comunicação. Os auditores devem estabelecer uma comunicação eficaz durante todo o processo de auditoria. A comunicação deve incluir a obtenção de informação relevante para a auditoria e a disponibilização oportuna dos achados da auditoria aos responsáveis pela governança, ou seja, durante todo o processo de auditoria, deve-se manter aí a comunicação com aquele órgão que seja auditável. Tá? Normalmente isso aí acontece, já começa lá no briefing, ou na palestra, na reunião, qual o nome que você queira dar, sobre a abertura de trabalhos. Tá? Ali, normalmente, o auditor se apresenta e fala assim, olha, eu estou aqui para ajudá-los a melhorar o processo do trabalho. E ali está o gestor, ali, o administrador, tá? Falando assim, deve ser uma mentira, né? Não está para ajudar nada, está ali para queimar o filme. Na verdade é isso, mas deixa para lá. E o administrador também, ó, na hora que você precisar, nós estamos aqui para dar o máximo de informação possível. Tudo mentira também, porque ele não vai dar as informações que trazem ali impropriedade. Ele não vai querer dar assim de mão beijada. Então, vai dificultar também o trabalho. Então, é a reunião das duas mentiras. Tá? Normas de auditoria do Tribunal de Contas da União. E aí, pessoal, aqui é bem resumido mesmo, tá bom? A gente vai ver que existem algumas normas, tem coisa que não está nem aqui, está lá na apostila, eu deixo para leitura. Tá? Então, as normas vão se estabelecer através das NATs, tá? Que tem o objetivo a obtenção de qualidade e garantia suficiente técnica e consistente do auditor na condução do trabalho de auditoria. As NATs são classificadas em normas gerais, normas relativas ao planejamento e execução e normas de comunicação dos resultados. Normas gerais, a gente vai ver que as normas gerais são interesse público, preservação e defesa do patrimônio, integridade, independência, objetividade e imparcialidade, uso do cargo, informações e de recursos públicos. Tá? Então as normas vão trazer isso aí para a gente. As normas gerais vão falar sobre abordagem ética e os princípios éticos têm que seguir esses preceitos aí. As normas gerais são voltadas para determinados requisitos do tribunal para atitude e aspectos comportamentais do auditor. Dessa forma, tais normas subdividem em normas relativas ao tribunal e normas relativas à pessoa do auditor. Normas relativas ao tribunal tais normas são voltadas para assegurar que as NATs sejam observadas toda a fase do trabalho, envolve manutenção e independência, objetividade e imparcialidade. A independência, objetividade e imparcialidade devem ser mantidas todas as fases do trabalho. Basicamente vai repetir aquilo que a gente viu. Compromisso com a competência, tá? Utilização do julgamento profissional. Ele está repetindo aquilo que as normas internacionais trouxeram ali para a gente. Controle da garantia de qualidade. Normas relativas à pessoa do auditor, tais como, também vai repetir aqui, pessoal. Tá? Talento, profissionalismo, contribui de modo efetivo para o alcance da missão do tribunal, observando em equipes individualmente os princípios estabelecidos nessa norma, envolve princípios e regras a ser seguido pelo auditor, a cautela, zelo, julgamento profissional, aquilo que a gente abordou anteriormente, competência de desenvolvimento profissional, comportamento profissional e cortesia,
conflito de interesse, sigilo profissional, basicamente aquilo que a gente viu. Então a gente ainda tem que essas normas podem ser relativas ao planejamento e execução, perdão, e normas relativas à comunicação de resultados, que vai repetir tudo aquilo que as normas internacionais vai trazer, ou se não repetir, vai seguir de modo paralelo. E aí eu deixo para a leitura de casa, de forma que a gente possa ter aí uma aula mais dinâmica, uma aula mais direta, tá bom? É vamos dizer assim, um capítulo um pouco maior dessa disciplina, mas também de forma muito geral, uma leitura boa de se fazer, ok? Então a gente termina por aí, encontro cada um de vocês na próxima aula, pessoal.